Olá, colegas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Vamos agora ao nosso segundo encontro, nosso segundo módulo, dando continuidade no assunto que a gente já vem discutindo sobre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Eu vou projetar aqui para vocês o slide, um momento, por favor. Então, a nossa capacitação, segundo módulo, eu inicio falando para vocês sobre o planejamento de temas e de atividades. Já comentei alguma coisa sobre no primeiro vídeo, vou deixar ele para o final, porque aí eu vou falando com vocês sobre o planejamento, trazendo um exemplo pronto, tá? E como nós estamos no mês de junho, eu vou trazer um exemplo de planejamento pronto sobre a temática combate ao trabalho infantil, para que fique ilustrado, mais claro, sobre o que eu gostaria de transmitir de importância, de relevância, que nós temos que atentar quando estamos fazendo o nosso planejamento. Aqui é importante a gente trazer a discussão sobre a escolha de atividades e estratégias, né? Às vezes, nós estamos tendo alguns problemas, não está fluindo os nossos encontros, as nossas atividades, então é interessante, né, pararmos um pouco e repensarmos essas atividades que estamos escolhendo, né, rever estas estratégias que estamos utilizando, né, para que nos próximos encontros flua de uma forma mais orgânica, que desperte um interesse maior do usuário, tenha uma adesão, uma participação maior. O primeiro tópico ele coloca, né, atenção e cuidado na escolha das diversas estratégias pedagógicas para a realização de uma oficina ou percurso pedagógico. Então, ter este olhar, né, de realmente fazer aquilo que vem de encontro, né, aos interesses, às necessidades do usuário, que seja do interesse da criança, que fale a linguagem da criança, né? Que fale a linguagem do jovem, que fale a linguagem do idoso, né? Escolher, ter esta atenção, ouvir deles o que eles pensam ser interessante de atividades, né? Analisar em quantas atividades que você vem oferecendo, quais aquelas que eles gostam mais, qual aquelas que eles têm mais resistência, tentar entender o porquê desta resistência, dessa atividade, né? Sempre no sentido de ir reformulando, melhorando. O importante é a atenção aos objetivos e resultados alcançados por meio de um trabalho contínuo e, de preferência, semanal, de planejamento e avaliação. Então, como que eu sei, qual é a régua que eu utilizo para saber, né, entender se realmente aquilo que eu estou fazendo nos meus encontros, né, está sendo efetivo? Então, no meu planejamento, eu tenho que ter os objetivos que eu quero alcançar, que eu quero que os meus usuários alcancem durante aqueles encontros, né, durante aquele desenvolvimento das atividades, né? E aí, como que eu entendo se eu alcancei esses resultados ou não? Que parâmetro eu utilizo, né? Então, ali eu coloquei, né, um trabalho contínuo, de preferência semanal, de planejamento e avaliação. Então, se eu planejo um encontro, é importante que depois deste encontro eu faça uma avaliação, tá? E como que eu faço essa avaliação? Eu olho lá no meu planejamento, onde eu coloquei os objetivos. E aí eu vou olhando. O meu objetivo era, por exemplo, né, você ofertou ali uma dinâmica no início, né, do seu encontro. Se o seu objetivo é, né, quebrar o gelo, né, fazer com que ficasse, que houvesse interação entre os participantes através daquela dinâmica, né, quando você for avaliar,
você vai pensar se realmente fluiu isso, né? Se eles aderiram à dinâmica, se eles mostraram resistência, eles entenderam, né, o que aquela dinâmica queria ensinar, queria trazer de lição, né? Todos participaram. Se alguém não participou, por que será que não participou? Tentar entender o porquê, né? Houve a resistência para a não participação, né? Então, seria nesse sentido. Então, se você ofertou uma dinâmica, depois que você aplicou, né, você fazer esta avaliação, né, dos objetivos. Alcancei, não alcancei, né? Então, você consegue ter aí uma régua, um parâmetro, né, de verificação, né, se está sendo coerente aquele planejamento da forma como você vem fazendo, né? E é claro, se está dando tudo certo, vai se mantendo, e se por algum motivo você percebe, né, que é importante alterar, mudar, perfeito, né, porque esta reflexão ao final, no momento da avaliação, é justamente para isso, né, para olharmos para o nosso trabalho, né, entendermos se nós podemos melhorar ou não. E por isso, né, da importância, como eu já dizia para vocês no primeiro vídeo, desta reunião semanal com a equipe, né? Porque aí vamos dar um exemplo bem prático de uma questão que eu creio que permeia aí a maioria dos educadores que trabalham com crianças e adolescentes. Você faz um planejamento maravilhoso, né, fez da melhor forma, buscou as melhores atividades, que conversassem uma com a outra, né, produziu seu planejamento, se organizou, preparou e aplicou. Porém, um determinado adolescente, né, ou uma determinada criança, durante o encontro, ela não quis fazer, né, ela não quis participar. Consequentemente, você fez uma cobrança para que ela participasse e ela se alterou, né? E aí ela tumultuou, né? O andamento do encontro não foi tão bacana devido a esta situação, né, deste adolescente e desta criança, né, que não quis participar e também acabou ali, né, tumultuando todo o processo. Quando você para e avalia, né, você vai pensar assim: será que era bacana as atividades que eu programei, que eu planejei? Por que será que ele não quis participar? Será que eu preciso melhorar? E aí, isso pode ficar sendo recorrente, né? No próximo encontro, esse menino de novo, né, ele bate de frente, ele diz que não quer fazer, diz que não gosta, e enfim. E aí gera uma angústia no educador, né? Porque ele vai fazer essa autoavaliação e tentar entender o porquê, né, desta resistência, né? Uma vez que ele precisa contemplar a todos os adolescentes, todas as crianças no seu encontro. Só que se acontece esta reunião, né, que eu coloquei no primeiro vídeo, da importância desta reunião da equipe ali do serviço de convivência, né, pode ser que você pontue isso, dessa sua dificuldade durante os seus encontros socioeducativos, e aí o oficineiro, que também está participando da reunião, ele diz assim: olha, interessante, porque este mesmo adolescente também eu tenho percebido, né, que ele está diferente, né? Enquanto eu levo ele lá para a quadra para fazer atividade, ele tem se mostrado mais agressivo, né? E aí você vai entender que aquela dificuldade com aquela criança determinada, com aquele adolescente, né, específico, não é com você, não é com as suas atividades propostas, porque tem um colega ali dizendo, né, que também está encontrando dificuldade, né? E aí vocês começam a pensar, né, o que será que está acontecendo com esta criança, né? E quem sabe nesta reunião esteja participando um colega técnico psicólogo, ou esteja participando um colega técnico assistente social,
E aí ele pega e fala assim, gente, vamos ter um pouco de calma neste momento, né? Eu estou acompanhando junto com o técnico do CRAS esta família, a família está passando por um processo, né? E este processo que a família está, né, passando, consequentemente, né, está refletindo nesta criança, neste adolescente. Então, a questão dele não é com o educador, não é com o oficineiro, não é com as atividades que estão sendo propostas, né? É algo externo, é algo lá do seio familiar dele, né, que está precisando se organizar lá, né, que está afetando diretamente a ele, e, consequentemente, ele não está conseguindo participar, né? Eles são crianças, né? A vivência deles é de 10 anos, né? De 5, 6, 7, 8, adolescentes também, né? 12, 13 anos. É difícil para eles lidar com todas as emoções que eles sentem, né? Há um processo, né, de aprendizagem, de evolução, de entendimento dele com ele, que ele consiga chegar e dizer para você, né? Olha, educadora, olha, oficineiro, não é com você, é comigo, né? Porque algo lá na minha casa está acontecendo. Né? Então, o que ele vai fazer? Né? Ele vai mostrar da forma como ele consegue, né? Porque ele é uma pessoa ainda em fase de desenvolvimento. Né? Então, ele se mostra redio, ele se mostra agressivo, né? Mas é um reflexo daquilo que vem acontecendo lá. Então, por isso, desta importância de trabalharmos todos juntos, né? Porque aí o educador fica mais tranquilo, né? Não, né? Eu vou me mostrar um pouco mais empático com ele neste momento, né? Porque a assistente social está pontuando que é um processo que está acontecendo lá, né? Ou o colega psicólogo que está participando ali também desta reunião, ele pode, né, se colocar à disposição para chamar este menino e conversar em separado com este menino, né, para entender um pouco mais, né, no sentido de, né, de ajudá-la a entender esses sentimentos que estão passando, né. Então, seria nesse sentido a importância, sim, né, de trabalharmos todos juntos. A escolha das técnicas e das estratégias pedagógicas precisam estar em consonância com a faixa etária de crianças e adolescentes. Então, tomar muito cuidado. A gente pode trabalhar o mesmo tema, porém, precisamos adequar conforme a faixa etária. Criança, né, gosta muito de desenhos, filmes de desenhos. Eu tenho experiência, né, a minha experiência é que alguns adolescentes também gostam muito de desenho. Tem adultos que gostam, né? Mas talvez, né, conhecendo os meus usuários que eu atendo toda semana, né, todo mês, por aí vai, né, o que eu preciso adequar? Então, ofertar atividades que sejam desafiadoras, né? Talvez eu pedir para a criança fazer atividade de desenho, ela vai amar, mas talvez um adolescente já mostre mais resistência. Então, por que ele não fazer de outra forma? Se ele consegue fazer por escrito, por exemplo. Né? Então, combate ao trabalho infantil. A criança vai gostar de fazer o desenho. Porém, o adolescente, por exemplo, você pode dar as duas opções. Ele pode fazer o desenho, quem quiser pode fazer desenho, ou ele pode fazer uma frase, tá? De forma que fique para escolha dele, conforme o que ele consiga fazer. Porque nós temos muitos adolescentes que não sabem escrever. Apesar, né, da idade, eles não conseguem escrever uma palavra, uma frase. E aí a gente não pode constranger. Então, pensando no sentido, né, de que eu posso ofertar ou faz desenho ou faz escrito, né, um texto, pode ser que tenha adolescente que queira fazer um texto sobre trabalho infantil, perfeito, né, mas que fique aberto para que eles fiquem confortáveis em fazer aquilo que eles conseguem neste momento. As atividades devem ser alternadas em um mesmo dia e semana. Exemplo,
né, um cronograma mesclado com oficinas e sempre no início. Buscar diversas estratégias, diversas atividades, né? Então, a gente pensar para não ficar tão repetitivo, né? Não ofertar a todo encontro, por exemplo, uma roda de conversa. Eu posso, sim, utilizar roda de conversa, mas no outro encontro eu posso fazer uma dinâmica, né? Eu posso fazer alguma produção coletiva, eu posso levar eles para o espaço aberto do serviço de convivência, fazer uma atividade lá fora, né? Eu posso passar um filme, eu posso levá-los para uma visita, né? Então, ir mesclando e alternando. Uma dica muitos serviços de convivência, ele faz o trabalho socioeducativo e também está ofertando as oficinas. Nesses locais que existem os oficineiros, existem as oficinas, o que é interessante? Primeiro, fazer o encontro socioeducativo, a reunião socioeducativa. O que é isso? Aquele momento, né, que nós vamos levar eles para uma sala e vamos trabalhar um tema, trabalhar sobre uma campanha, né, sobre um assunto que é pertinente de acordo com o objetivo do serviço de convivência, né, que fala dos eixos estruturantes, das suas competências, e depois liberar esses usuários para as oficinas, né? Principalmente quando nós estamos falando de criança e adolescente. Por quê? Porque quando ele chega no serviço, né, ele está mais tranquilo, ele está mais calmo. Consequentemente, ele consegue absorver melhor as informações da parte socioeducativa, né? Ele está mais concentrado, né, do que se eu levo ele para a oficina, e aí ele faz lá futsal, a 30, 45 minutos correndo atrás da bola, coração acelerado, né? E aí depois trazê-lo para a atividade socioeducativa, o educador vai perder ali no mínimo 15, 20 minutos só para acalmar a turma. Para que ele consiga que todos sentem, né, que todos se acalmem, para aí conseguir esse momento, né, de reflexão. Então, né, inteligentemente, vamos fazer o contrário, né? Vamos aproveitar que eles estão chegando até nós, né? E aí eles vão conseguir prender mais atenção, essa capacidade de prender a atenção, e aí depois liberar para as oficinas, né? Que aí fica o trabalho nosso já feito como educador, né? E ele também fica livre para fazer as atividades que ele gosta, que ele escolheu fazer no serviço de convivência. Quando não existe o oficineiro ou atividades paralelas, seria, então, o próprio educador. Né? Então, o educador também fazer isso. Né? Ele pensar no encontro que as discussões, as reflexões, as falas que precisam acontecer neste primeiro momento. Né? E sempre finalizar com a atividade, né, que ele vai promover ali junto, porque ele não tem oficineiro. Mas, por exemplo, trabalho infantil. Então, é o educador, somente ele, para atender essas crianças, né, esses adolescentes. Então, iniciando, ele aproveita a concentração dessas crianças, né, a atenção vai ficar mais presa, e ele vai falar sobre o que é o trabalho infantil, vai trazer as informações que precisam ser trazidas, né? Pode usar de vídeo, pode usar de slides, pode usar de dinâmica, roda de conversa, enfim, né? E aí, ele, né, durante este momento, ele comenta sobre o catavento, explica o porquê do catavento, né, que tem toda a simbologia, e aí ele encerra o encontro com a produção do catavento, né, porque aí eles vão dispersar, né, eles vão conversar, um vai interagir com o outro enquanto estiver confeccionando. Então, para que realmente seja efetivo este momento do socioeducativo, né, utilizarmos este primeiro momento que eles chegam no serviço para o encontro. E lembrando que o caderno de orientações, ele coloca,
né, de 1 hora e meia no máximo, da atividade socioeducativa, né, para não ficar cansativo, maçante, logo, né, ele dispersa, a criança, o adolescente dispersa, e perde-se o objetivo principal, né, de apreensão do conhecimento, a reflexão, o diálogo, ok? Exemplos a serem observados para a seleção de técnicas, vivências e outras estratégias pedagógicas. O revezamento das técnicas. Então, por exemplo, se o desenho é o meio de expressão utilizado na atividade, a outra deve privilegiar outro recurso, né, como uma música, uma atividade corporal, né? Então, aquilo, só reforçando aquilo que eu falei já do slide anterior. Outro ponto importante é a frequência na utilização de filmes. Então, evitar colocar muitos filmes, né, para trabalhar um tema. O ideal seria trabalhar um filme por tema. Então, por exemplo, olha que bacana, eu vou mostrar no final para vocês um planejamento pronto, né? O filme, ele é um recurso maravilhoso, né? Porém, né, talvez deixá-lo para o final, né, para o encerramento deste tema que eu estou trabalhando, porque aí, né, já foi trabalhada ali com ele, né, a introdução sobre o trabalho infantil, né, que foi falado sobre, né, quais são os trabalhos infantis, a reflexão da importância do estudo e não estar fora da escola, né, não estar trabalhando, mas estar estudando. Aí vem dinâmicas para ele experimentar sobre o que está sendo conversado. No meio ali você fez a produção do catavento, né, eles aprenderam a simbologia do catavento, fizeram o artesanato do catavento, e aí encerra mostrando o filme, né? E aí você pode, no final do filme, fazer com eles um feedback sobre o tema, né? Lembram lá no primeiro encontro, né, o que a gente conversou? É uma forma de recapitulação e de assimilação, né? Então, é importante também eles entenderem que teve um processo, né, um percurso, teve um começo, meio e fim sobre aquilo que foi falado. E aí o filme, ele vem bem a calhar no sentido de fazer o fechamento, porque durante todas essas atividades existiu uma certa cobrança sua no sentido de que ele participasse, de que ele produzisse, né? E o filme não, o filme é uma coisa que ele vai relaxar, é uma coisa que ele gosta. Você pode programar ali uma pipoca, né, um suco enquanto ele assiste, né? Então é um momento prazeroso, gostoso, não tem cobrança, né? É um momento ali de lazer, de assistir por assistir, mas que não deixa de conversar sobre a temática. As técnicas e estratégias pedagógicas constituem um meio para o alcance de objetivos propostos, e não um fim em si mesmo. Tá? Então, todas essas estratégias, todas essas técnicas, né, que eu estou dando exemplo aqui, né, elas têm que ter um objetivo do porquê estar fazendo. Né? Então, eu preciso ter um objetivo. Eu usei de vídeo, eu usei de roda de conversa durante, né, o tema, eu usei dinâmica, nós produzimos os cataventos, né, assistimos um filme, né, mas o que é que eu queria com tudo isso? Né? Então, ele não fez o catavento simplesmente por fazer. Vamos supor, eu acompanhei uma professora aqui no meu município, que agora estou na Secretaria de Educação, e essa professora, ela trabalhou com os alunos na sala de aula sobre, né, um trabalho infantil, eles produziram o catavento. Porém, ela finalizou, e eu fui acompanhar este processo, né, de finalização, ela levou as crianças até o prefeito da cidade, né, e eu acompanhei, achei muito bacana. Então, ela levou até o prefeito, e eles foram lá, entregaram um folder que eles mesmos tinham produzido, e aí o prefeito, né, os assessores que estavam ali junto, os secretários, né, eles estavam numa reunião, as crianças sabiam sobre o que elas estavam falando, né, porque foi muito bem trabalhado antes. Então, as crianças chegaram lá, né, e mostraram por que elas estavam lá.
né? Então, elas entregaram o folder, falaram sobre o combate ao trabalho infantil, contaram a história, a importância, enfim, tudo que foi trabalhado com eles. E aí eles pegaram, tinham produzido diversos cataventos, e eles fixaram esses cataventos no gramado em frente à prefeitura, né? Então, ficou assim, bacana, porque não ficou o objetivo da professora, né? Não foi produzir cataventos para enfeitar o gramado da frente da prefeitura, né? Foi que eles entendessem sobre isso, sobre o tema, né? E foi demonstrado para ela que realmente todas as técnicas, todas as atividades que ela promoveu, com certeza, né, tiveram resultado. Como? Quando eles verbalizaram para todas aquelas pessoas que estavam ali na sala do prefeito sobre o que é que eles estavam fazendo, o que é que eles estavam aprendendo e se posicionando, né? Então, é nesse sentido, né? A gente tem que ter um olhar sobre, né, os objetivos propostos. Tá, Andréia, você falou da educação, mas a assistência social, o serviço de convivência, ele também tem objetivos. Então, se você tem dúvida quais são os objetivos, né, leitura do caderno de perguntas frequentes, lá coloca. Tá? Mas, né, não precisa nem ir muito longe. Se vocês olharem os eixos estruturantes, vocês já vão entender, né, o que é importante trabalhar e desenvolver nas crianças, né, através de todas essas técnicas e estratégias que nós buscamos. O mais importante com a utilização das estratégias e a utilização o mais importante com a utilização das estratégias pedagógicas é a reflexão individual e coletiva, que elas possam suscitar e que impactem diretamente em aquisição de competências, olha lá, lembram das competências que estão atreladas aos eixos, almejadas e definidas no perfil de saída. Perfil de saída, né? Lembra lá da avaliação, da importância de fazer uma avaliação inicial e uma avaliação final, né? Então, é isso, né? O que a gente trabalha de tema, de assunto com a criança e com o adolescente, ela tem que ter sentido. Ela precisa ter significado. Aí vai fluir. Porque aí a criança e o adolescente é uma coisa que conversa com ele. Ele entende que aquilo que ele está aprendendo com você, lá na sala de atividade, ele vai usar na vida dele, ele consegue aplicar aquilo. Né? Não é algo vago. Né? Então, ter o discernimento, né, de entender que se o meu trabalho não é mantê-los ocupados fazendo atividades, e não só atividades que eles gostem para eles não evadirem, atividades que sejam interessantes para eles sim, né, mas que o tema fundamental seja assimilado e que ele entenda que aquilo pode ser aplicado na vida dele. Que ele entenda, né, que apesar da sociedade, né, que nos coloca numa situação que uma família não tem dinheiro sequer para comer, né, ainda ele precisa, sim, estudar e não ir vender bala. Né? Se ele entende isso, né, então o meu trabalho está acontecendo. Ele pode até continuar indo lá vender bala, porque a gente sabe que o mundo não é cor-de-rosa. Mas se ele verbaliza para você, você percebe que ele entendeu, né? Então, neste momento, ele pode continuar indo vender bala, mas ele assimilou e entendeu da importância do estudo. E ele, quem sabe, tendo oportunidade, ele não vai retornar para a escola. Então, é nesse sentido. Eu trouxe aqui um modelo de organização de cronograma anual, mensal e semanal. Então, é importante vocês terem a equipe, né, toda semana na reunião, vocês seguirem este cronograma, criarem este cronograma, né, seguirem este cronograma. Este é um modelo do meu serviço de convivência, ele era feito de forma mensal, e ali ele tinha, né, então, o que é importante ter neste cronograma? Né, que toda a equipe tem uma cópia, né, todo componente da equipe tem uma cópia.
Então, o horário, né? Então, por exemplo, ali tem o horário, os dias da semana. Então, na segunda-feira, das 8 às 8h30, né, os meus adolescentes chegam e tomam café. Das 8h30 às 10 é o tema, né? É a atividade socioeducativa. Lembra que eu falei, né? Deixar para o início? E depois, das 10 às 11h30, eles têm 2 oficinas que eles podem participar, né? Então, quem gosta de futsal, quem não gosta de futsal pode fazer dança. E depois eles almoçam e vão embora. Na terça-feira, né, o café da manhã, das 8 às 8h30, das 8h30 às 10, o tema, né, atividade socioeducativa, e depois eles têm a opção de ou fazer vôlei ou ir para o laboratório de informática. E aí, né, da mesma forma, vai acontecendo nos outros dias da semana, mudando apenas ali a oferta das oficinas, né? Então, aqui é importante ter essa visualização de horário, a gente está, né, cumprindo os horários, né, eles tenham visualizado isso no mural para eles saberem que hoje é futsal ou dança, né, que é vôlei ou informática, né? Então, por exemplo, as meninas estão jogando, estão na oficina de futsal, né? Aí na segunda-feira ela vai de saia, ela esqueceu, né? Então é bom ter este mural num local visível, né? Para que eles também saibam se organizar. Não, peraí, segunda-feira tem futsal, eu gosto de futsal, estou inscrito aqui, né? Eu quis participar, então eu vou vir com um shorts, uma calça, uma roupa adequada. Né, tem meninos que gostam de, né, levar chuteira para esse dia, né? Então é importante ter este cronograma para a equipe, mas também, né, que este horário, né, esse cronograma de horário também esteja visível em algum local para que os usuários visualizem. E ali embaixo eu tenho temas, que aí é os temas que foram decididos para o mês. Então, a primeira semana é crianças vítimas de agressão. Na segunda semana, né, seria falado sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na terceira, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Na quarta semana, conscientização da não violência da pessoa idosa. E finalizaria com o Dia Internacional do Combate às Drogas, né, que já é uma forma de fez o feedback na reunião, já olha ali qual é a próxima temática, né, para a discussão do que vai ser feito e construído. Esse é apenas um exemplo. Eu estou colocando aqui que ele, né, precisa ser construído em conjunto com a equipe, né, então não é uma pessoa só no serviço decidindo, né, tem que ser em consenso, por isso da importância da reunião. E também o que os usuários apontam, eles também precisam ser ouvidos, né. Então, para a gente chegar nesses temas, né, a gente também ou ouviu deles ou observou. Quando a gente observa, a gente percebe também quais as temáticas que precisam ser conversadas, dialogadas, né? O adolescente pode trazer de forma voluntária, dizendo por que a gente não fala sobre determinado assunto? Ou como a colega educadora e o colega oficineiro que perceberam aquele adolescente mais agressivo, aquele adolescente, né, mais resistente à atividade. Se, por exemplo, na reunião é detectado que é mais de um adolescente, são vários na mesma situação, né, a gente programou falar sobre meio ambiente, mas, né, é importante o que nós estamos observando, né, involuntariamente, né, os usuários estão nos mostrando qual é a temática importante de ser abordada, né, que o respeito ao próximo, né, o respeitar a opinião do outro, a participação, a colaboração, né, então é esse tema que a gente vai abordar, né? Em um outro momento, a gente pode, sim, falar sobre meio ambiente. E aí a gente, né, finaliza aqui dizendo sobre monitoramento e avaliação. Então, a gente, né, se nós estamos todos os dias produzindo, fazendo o nosso trabalho, é importante a gente, né, ter esse feedback, né, de que realmente se está sendo efetivo, se está acontecendo. Né? Então, aqui algumas sugestões. Então, a planilha de frequência, né? É importante, sim,
nós termos este controle da frequência do usuário, né? Porque ele precisa estar lá, ele está inscrito, ele precisa frequentar. E não é porque nós queremos, né? Porque é para ele, né? É da necessidade dele, é para o bem dele. E aí, esse olhar atento, se eu faço este controle de frequência, né, estipula com a equipe de quantas faltas desta criança e desse adolescente que precisa sinalizar para o técnico, por exemplo. Né? A cada 3 faltas seguidas, você pode sinalizar o técnico na reunião, né? E aí ele pode fazer as tratativas necessárias para entender por que aquela criança, aquele adolescente não está vindo. Né? Então, também, né, é uma noção de que nós temos a quantidade X inscritos, né, então a gente consegue, ele está vendo, né, se possivelmente vai entrar mais algum, se não, né, a gente consegue observar a rotatividade também, né, aquele que vai, fica um pouco fora, retorna, né, e também a questão de evasão, né, então, de quantos adolescentes inscritos no mês de junho, né, nós inscrevemos 20 adolescentes. Em dezembro, a gente chegou com quanto? 10. E esses 10 que não finalizaram, não foram até o final, por quê? É importante a gente ter, né, esses parâmetros para entender a dinâmica, para ver o que a gente pode estar ajustando. É importante também essa avaliação inicial, né? E a avaliação final, que é aquele modelinho, aquele exemplo que eu já comentei no vídeo anterior. Se nós temos um pedagogo no serviço de convivência, ou, né, por caso um outro técnico que não seja o pedagogo queira também, é importante, talvez, pedir um relatório pedagógico dos colégios, né, combinar isso com estreitar, né, essa conversa, esses laços com a educação, né, por quê? Porque a gente pode estar acompanhando o retorno, permanência na escola, né, como está o andamento desta criança, desse adolescente no colégio, né, então é importante essa troca também, entender um pouco mais esse adolescente, essa criança, né, como ela se comporta lá, como ela se comporta aqui, né, se ela está frequentando, se não está, né, então talvez combinar, né, ajustar aí com a equipe, né, a Secretaria de Educação, para talvez aí o colégio, né, a escola estar emitindo um relatório sobre as crianças, né, sobre os adolescentes. É um acompanhamento mesmo. Uma reunião semestral com um grupo para avaliação do serviço ofertado, né, para que se percebam ouvidos e atuantes na construção do serviço. Foi o que eu já comentei no vídeo anterior também, da importância de promover este momento, que os usuários também façam a avaliação do serviço ofertado. Reunião semanal da equipe, né, com a discussão de casos, trocas de informações, experiências, pontuações, que é aquilo que eu venho insistindo muito, e também, né, ter um relatório aí mensal das atividades, né, então um relatório aí de tudo que foi feito no mês, né, é importante nós documentarmos tudo isso, porque talvez precise entregar, né, para a gestão, precisa entregar para a vigilância, é importante porque pode acontecer de nós não estarmos mais naquele serviço de convivência, né, irmos para outro, ou nos desligarmos, né, mas fica ali registrado tudo que foi feito, tudo que foi trabalhado detalhadamente, né, um vereador que venha questionar sobre a oferta do serviço de convivência, olha quanto material importante que a gente pode mostrar, né, para eles, que realmente, sim, nós estamos trabalhando, estamos fazendo da forma como deve ser feito, nós temos acompanhamentos, que está tudo guardado, registrado, né, e também para a nossa própria organização, né, pensar mesmo realmente, né, se nós estamos avançando, se nós estamos evoluindo, se nós estamos de acordo com o que o serviço de convivência coloca, né, então tudo isso é importante. Como eu falei para vocês, eu não falaria aqui do primeiro slide, que era sobre o planejamento, porque eu quero encerrar com vocês com um modelo pronto, para que fique assim mais concreto sobre isso que eu estou falando.
Então, aqui, né, aproveitando que nós estamos agora no mês de junho, e muitos colegas aí no serviço de convivência estão trabalhando a temática do trabalho infantil. O esqueleto, o formato de montar um planejamento difere, né? Ontem mesmo eu atendi uma colega, né, uma mentoria com uma colega, e o modelo dela, que a prefeitura, a assistência social da prefeitura da cidade dela, eles têm um modelo próprio, né? Então, assim, o modelo não é o que nos interessa, a gente segue o que foi determinado, né? O objetivo é o assunto, né, da forma como nós vamos desenvolver. A esse sim, este precisa ser de acordo com o que já está posto de documentos, de orientações técnicas e de cadernos. Então, aqui eu coloco o eixo estruturante já de início, né? Então, o que eu planejei para este primeiro encontro, segundo, terceiro encontro, né, ele trata os 3 eixos. Então, o eixo eu comigo, ele vai conversar sobre o autoconhecimento, né, a automotivação, o aprender a brincar, no eu com os outros, a competência, a comunicação, e o eu com a cidade, as competências, apropriação, direitos, pertencimento e viver em redes. Como que eu cheguei nesses eixos? Eu peguei aquela tabela que eu mostrei no vídeo, no primeiro vídeo, dos eixos, e fui vendo as atividades que eu tinha listado. Eu listo primeiro as atividades, eu vou pensando primeiro nas atividades, né? E aí, olhando a atividade, eu procuro ali no cartão de competência quais os eixos, quais as competências que eu estou abordando, trabalhando, desenvolvendo com aquela atividade que eu pensei, certo? E aqui, pensando nos objetivos, né, então, combate ao trabalho infantil. O que eu quero, desenvolvendo essa temática, né, que as minhas crianças, os meus adolescentes entendam? Então, que eles possam identificar problemas sociais relacionados ao trabalho infantil, que eles possam discutir sobre os direitos das crianças e adolescentes, né, entender sobre os diversos tipos de exploração de trabalho infantil e também conhecer os órgãos a serem acionados em defesa da criança e do adolescente em situação de exploração. Também assimilar o porquê, quando criança ou adolescente, é importante ele estudar e brincar e não trabalhar, que ele possa diferenciar trabalho infantil de atividade infantil, né? Os adolescentes, eles são espertos nesse ponto, compreender sobre trabalho infantil e exploração de trabalho infantil, e entender por que, como menor aprendiz, se pode trabalhar, né? Porque aí, né, pode. Por que pode? É importante falar também sobre a lei do menor aprendiz. Objetivos, né? Então, neste primeiro encontro, eu quero que eles possam compreender sobre o trabalho e exploração infantil, assimilar o porquê, quando criança ou adolescente, é importante estudar e brincar e não trabalhar, né? A questão das sequelas, os danos psicológicos, danos físicos, né? Entender o porquê, como menor aprendiz, se pode trabalhar, e conhecer os órgãos a serem acionados em defesa da criança e do adolescente em situação de exploração. Então, todos esses é o que eu penso, é o que eu gostaria, né, que ficasse fixado com os usuários quando eu terminar esta temática. E aí eu vou para o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o passo a passo das atividades. Então, aqui eu coloco um vídeo do Emicida, tirado do YouTube, com a música Sementes. É muito bacaninha essa música. E eu passo para eles o vídeo, né, para eles assistirem e ouvirem a música. Então, eu faço essa introdução. Depois que termina a música, eu faço uma roda de conversa sobre o que eles assistiram, o que eles entenderam, as partes que mais chamaram a atenção, por quê.
E é importante, educador, neste momento, você ir conduzindo esses diálogos, né, de modo que eles possam expor as suas opiniões, né? E aí você vai caminhando, fazendo perguntas, né, conforme eles vão participando, até que eles chegam no tema, né, que eles entendam que vai ser falado. Você pode ir dando dicas, né, e ele vai chegar no ponto que é, sim, é trabalho infantil, certo? Aí depois, realizar uma dinâmica, né? Então, põe as crianças, os adolescentes em círculo, no chão, sentados, né? Explicar que dentro da caixa terão diversas figuras, desenhos que representam tanto o trabalho infantil quanto o direito das crianças. E aí, essa caixa vai passando por eles, sabe a brincadeira da batata quente? E aí, quando parar a música, que é a mesma música que eles já assistiram, você vai soltar de novo a mesma música, é bacana, é legal, né? Utilizar aquilo que você iniciou. E aí, quando para a música, né, ele tira o desenho da caixinha, né, tira a figura. E daí ele explica com as palavras dele o que significa aquela figura, né? Questione se ele concorda com o que está vendo e o porquê. Se necessário, faça a intermediação, faça as orientações que surgirem nas falas, porque pode acontecer alguns equívocos, alguns conhecimentos empíricos que eles trazem de casa, alguns mitos, né? Aquela coisa de, mas meu pai falou que ele começou a trabalhar com 12 anos e ele não morreu, né? É melhor estar trabalhando do que roubando, né? Então, no momento que surgirem isso, né, de uma forma muito tranquila, né, você ir trabalhando esses equívocos, né, com eles também. Mostrar que temos um mural, e daí no mural escrito, né, o que é importante guardar e lembrar sempre, e do lado uma lixeira. E aí aquela figura que ele pegou, ele fala sobre o que ele entendeu, né, se é importante ele guardar, lembrar, né, ou se ele joga fora, literalmente, ele joga a figura fora, né? Se ele gostaria, né, de guardar, por fixar no mural ou descartar. E vai fazendo isso conforme, né, a música e até que todos tenham participado. Depois eu coloquei aqui, apresentar um slide com as informações que são importantes deles assimilarem, as informações mesmo, né, sobre o trabalho infantil. E aí, né, montar slides ali curtos também, né, de preferência com letras grandes, poucas escritas, né, com mais figuras. E aí vem os recursos, né? Então, o recurso é tudo aquilo que eu vou utilizar. Então, eu coloquei ali o vídeo baixado, né? Porque o vídeo do Emicida é maravilhoso, mas se não tem internet na hora que eu vou trabalhar, de nada me adiantou. Então, é importante, né, eu, por precaução, baixar este vídeo que eu possa, né, passar, transmitir ele de forma offline. Se a TV está funcionando, né, data show está funcionando, a caixa, as diversas figuras, eu posso imprimir, eu posso desenhar para a dinâmica, né, já deixar o muralzinho pronto, onde eles vão fixar, isso tudo eu faço antes do encontro, né. A lixeira, a fita adesiva para colar as figuras no mural e os slides montados, né. Então, esse seria o meu primeiro encontro. O segundo encontro, o objetivo é que eles possam refletir sobre a culpabilização. Será que seria da família ou de uma sociedade que não oferece saída? Lembra que eu falei? Muitos deles, eles vão assimilar que é mais importante ele estar na escola do que no semáforo vendendo ou pedindo, né? Mas o que a sociedade oferece nesse sentido, né? O que realmente as políticas públicas ofertam para que efetivamente ele possa tão somente se dedicar aos estudos? Refletir que violações de seus direitos não dá somente com ação, mas também por omissão, né? Justamente isso, né? Então, né, até que ponto existe realmente um comprometimento, né, para que seja erradicado o trabalho infantil? Aí, lançar aos participantes um desafio, né, um concurso, que eles vão representar através da categoria desenho, uma mensagem de conscientização sobre o combate ao trabalho infantil. Tá? Os desenhos escolhidos, eles vão resultar numa lembrancinha,
que é a capa do caderno, que vai ser ofertado. Neste caso aqui, este exemplo, eu coloquei na prática, as fotos que vocês estão vendo é realmente do que aconteceu. Então, aqui foi feito próximo à data do dia do assistente social. Então, o desenho escolhido do concurso, eles ganhariam um prêmio, e todos os demais desenhos também comporiam a capa de caderninhos para serem ofertados para os profissionais assistentes sociais, tanto os que estão ali no serviço de convivência, trabalham direto e indiretamente, como os outros dos outros equipamentos. Então, vocês podem observar ali, a primeira foto eles estavam fazendo o desenho, produzindo o desenho, e numa segunda foto nós estávamos ali fazendo a escolha dos desenhos. Olha aqui como ficou. Então, os desenhos foram usados como capa dos caderninhos. Aqui eles já foram embaladinhos, eles fizeram pacotinhos de presente, bem bonitinhos, para entregar para os assistentes sociais. Lógico que isso é um processo, teve um tempo para eles desenharem, teve um tempo para a escolha, e finalizamos, olha aqui, eles fazendo as entregas, Então, cada foto dessa é um assistente social, que eles foram até o assistente social, contaram sobre o que eles estavam estudando, trabalhando, abordando a temática, porque eles foram apropriados de conteúdo, e aí, fizeram as entregas parabenizando os assistentes sociais. Os recursos, papel sulfite para fazer o desenho, lápis, borracha, lápis de cor, giz de cera, os cadernos, cola, papel celofane, fitas, cores diversas. Os 3 desenhos vencedores foram contemplados com um presente à parte, e aí pode ser de acordo com a possibilidade e a viabilidade de cada serviço. Aqui a gente conseguiu 3 ingressos para o cinema. Então, eles puderam ir e levar um acompanhante para uma sessão de cinema. Tem um cinema na minha cidade, então eles puderam ir. E é interessante que eles nunca tinham ido, apesar de existir o cinema na cidade, eles nunca tinham entrado lá, sequer sentado e assistido um filme comendo pipoca. O terceiro encontro, os objetivos: dialogar sobre a relação que se estabelece entre estudo e profissão no futuro, conhecer sobre a simbologia do catavento e buscar sensibilização da sociedade civil para a temática. Então, desenvolvimento. Em uma roda de conversa, foi fixado no quadro a seguinte pergunta: escola para quê? E aí eles foram dizendo, então eles disseram aprender, passar de ano, ter conhecimento, ser alguém na vida, comer, não ser ajudante de pedreiro, enfim, tudo que eles foram falando, fazer faculdade, tudo que eles foram falando, foi anotando ali. Conforme as respostas dadas, foi escrito e fixado. Depois, fixar outra pergunta e entregar uma folha de sulfite para que possam representar através de desenho. O que eu me imagino fazendo quando me tornar adulto. E aí eles fizeram os desenhos deles ali. Um colocou uma oficina mecânica, o outro quer ser caminhoneiro, um quer trabalhar numa fábrica, enfim. Após todos terem finalizado, estabeleceram um diálogo onde se perceba uma ligação entre o trabalho e profissão aos estudos, à escola, provocando essa reflexão dos participantes. Depois, mostrar o símbolo do catavento e convidar todos a confeccionar vários cataventos que poderão ser colocados na frente do serviço, no gramado ou ao lado no muro frontal, através de uma atitude singela para buscar sensibilizar a sociedade civil, sendo-se objetivo de que as pessoas que por lá passarem possam refletir sobre a data e a necessidade de falar sobre o assunto, de abrir os olhos, de se indignar, de questionar-se sobre o seu papel na efetivação da garantia de direitos das crianças e adolescentes, E aí o símbolo do catavento, o educador trazer o porquê do catavento, a sua simbologia,
que fala sobre, né, a diversidade de raça, de gênero, as 5 pontas, né, o que elas representam, que representam os 5 continentes, né, que ao girar o catavento, ele inspira, ele remete à mobilização, né, à geração de uma energia capaz de mudar a situação, né, dessa exploração como uma mão de obra em todo o mundo. E aí, né, aqui eles produzindo, né, os cataventos, e foi fixado na frente ali do serviço. Né. E aí, como eu falei para vocês, né, o último encontro é aquele momento, né, mais leve. Então, trazer ali para eles, por exemplo, né, um filme. E aí eu coloquei aqui como sugestão o filme Ao Som do Coração, né? E, se eu não me engano, tem mais uma sugestão aqui, que é o Infância Roubada. Né? Finalizando, encerrando, né? Como eu falei, né? Tenta trazer uma pipoca, um suco, é um momento mais leve, mas que depois que assistir ao filme, né, você possa fazer ali um bate-papo com eles, linkando a todos os encontros anteriores sobre o que foi falado, a temática, para que eles puderem entender, né, que isso que é, né, realmente o nosso objetivo. O que é que eles assimilaram de tudo isso, de uma forma prazerosa, gostosa, com atividades gostosas de se fazer, né, mas que eles entenderam que dá sim, né, para levar para a vida, né, porque ele possa aplicar, utilizar algumas dessas coisas que ele aprendeu na sua vivência, né, no seu cotidiano, né, que vem de encontro, né, a ajudá-lo na superação, né, das vulnerabilidades aí a que eles estão expostos, certo? Então, eu encerro por aqui, né, agradeço a atenção de todos vocês, a disponibilidade, né, estar adquirindo o material, e me coloco à disposição para dúvidas, esclarecimentos, né, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Instagram, que eu estou à disposição de vocês. Até o próximo.